Bom, retomando então, como eu falava, é referente aos dados que são coletados na entrevista, né, os dados primários e os dados secundários, que a autora destaca, que obviamente os dados primários são aqueles de maior interesse, né, porque é por meio dele que você coleta informações, inclusive de conhecimentos que são produzidos no momento da entrevista, já que aqui a gente está entendendo o entrevistado, né, como sujeito, alguém que também produz conhecimento. Então o ato da entrevista é também um ato de produção de conhecimento. Então ali, essa informação primária é sempre algo muito interessante no ato da entrevista, além da coleta de dados que já estão consolidados e dados um pouco mais objetivos, digamos assim. Bom, e aí o texto continua, né? Os cientistas sociais costumam denominar esses últimos de dados subjetivos, né? Pois só podem ser conseguidos com a contribuição da pessoa. Então tem aí a clara separação entre uma informação mais objetiva e uma informação mais subjetiva, né? Então os dados primários, né, seriam aqueles mais subjetivos. Constitui uma representação da realidade, representação, né? Então no sentido de uma subjetividade sobre algo. Então são ideias, são crenças, maneiras de pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de sentir, maneiras de atuar, condutas, projeções para o futuro, razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos. Uma entrevista, como forma privilegiada de interação social, está sujeita à mesma dinâmica das relações existentes na própria sociedade. Então, assim, é uma interação. É como se você estivesse interagindo com alguém. E nessa interação há uma série de fatores que estão influenciando a interação do próprio contexto, né, das subjetividades em jogo ali, lembrando muito aqui de Weber e da sua teoria da ação social, de como toda ação remete a uma previsão da reação do outro e como isso tem ao mesmo tempo a influência do nosso sentido subjetivo, né, para usar um conceito de Weber, e do contexto que cerca aquela interação. Então a entrevista ela também está sujeita a essa dinâmica, né? E quando se trata de uma sociedade ou de um grupo marcados por muitos conflitos, cada entrevista expressa de forma diferenciada a luz e a sombra da realidade, tanto no ato de realizá-lo como nos dados que aí são produzidos. Então, tanto na realização da pesquisa, esse contexto vai estar incidindo, quanto nos dados que foram gerados ali. Então, óbvio, a maneira como alguém responde a uma pergunta e, consequentemente, produz um conhecimento, uma informação primária naquele momento, vai ser diretamente influenciada pelo contexto, né? Se é um contexto conflituoso, tende a influenciar de um jeito, se é um contexto mais tranquilo, vai influenciar de outro jeito, né? Além disso, pelo fato de captar formalmente a fala sobre determinado tema, a entrevista, quando analisada, precisa incorporar o contexto de sua produção e, sempre que possível, ser acompanhada e complementada por informações provenientes da observação participante. Então, observe, vou dar um exemplo. No momento que você está descrevendo um dado que você coletou na entrevista, você não transfere para a sua análise apenas aquilo que foi dito pelo entrevistado. Você transfere para a análise o espaço onde a entrevista aconteceu, aquele determinado contexto no momento da entrevista, né, que influenciou a entrevista, trejeitos, né, caras e bocas, né, tudo isso, o espaço onde ele estava inserido, tudo isso é informação que precisa ser interpretada, não só o dito pelo entrevistado. E é óbvio, essas informações elas são coletadas exatamente pelo outro instrumento de trabalho de campo, né, que é a observação participante, que a gente vai tratar dela um pouco mais adiante. Desta forma, além da fala, que é o seu material primordial, né, o material primordial da entrevista, o investigador qualitativista terá em mãos elementos de relações, práticas, cumplicidades, omissões imponderáveis que pontuam o cotidiano. Omissões aí, fundamental essa palavra. Na entrevista, é importante também captar o não dito, a omissão. A omissão é um dado. Então é preciso que no trato do desenvolvimento da entrevista, o pesquisador, o entrevistador, esteja atento para o que não é dito, né? Para conseguir captar aquilo que foi omitido. Isso é informação também que pode ser coletada na entrevista, além do que é dito, né, em si. Algumas considerações práticas são a seguir colocadas e precisam ser levadas em conta em qualquer situação de interação empírica, sobretudo na formalidade de uma entrevista, seja ela estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. Dizem respeito à entrada do entrevistador em campo. Então são cuidados, né? Posturas que precisam ser adotadas no momento de ir a campo. Então a primeira coisa é a apresentação. O princípio básico em relação a esse ponto é que uma pessoa de confiança, esse ponto que uma pessoa de confiança do entrevistado faça a mediação entre ele e o pesquisador. Então geralmente quando você quer entrevistar alguém,
Para chegar a essa pessoa, geralmente você vai ter ali um intermediador desse contato que é uma pessoa de confiança do entrevistado, né? Então você vai a um campo, geralmente você precisa procurar ali o líder daquela coletividade, a liderança daquele espaço, para que ele intermedie esse contato, né? Faça mediação entre ele e o pesquisador. Seria muito arriscado entrar, sobretudo em comunidades ou grupos conflituosos, sem antes saber que o mediador representa, né? Ele tanto pode abrir como fechar portas. Então, assim, essas lideranças, né, o mediador, ele é fundamental no processo. Segundo aspecto que precisa estar claro ali no desenvolvimento da pesquisa, né, a menção do interesse da pesquisa. O investigador deve discorrer resumidamente sobre o trabalho para seu entrevistado e também dizer-lhe que em seu depoimento pode contribuir direta ou indiretamente para a pesquisa como um todo, para a comunidade e para o próprio entrevistado. Ainda é importante mencionar e explicar a importância e a finalidade da instituição a qual o pesquisador está vinculado para dar segurança ao seu interlocutor. Então é preciso demonstrar, né, que aquela contribuição é de interesse da pesquisa, ela é muito importante, né, e que ela é uma contribuição que vai ajudar na produção de conhecimento, que vai ajudar a própria comunidade por tabela, né, ou o próprio entrevistado. E é bom também fazer menção à instituição, né, fazer referência que você é um aluno do FSB, desenvolvendo uma pesquisa do seu curso, então isso tudo garante ali segurança, e aí cabe inclusive o cuidado de ir identificado, né, alguns alunos costumam ir a campo com a camisa que identifique a universidade, em alguns casos é importante levar uma carta de recomendação que você pode solicitar ao seu orientador, indicando que você está indo a campo para desenvolver uma pesquisa. Em algumas instituições você só vai conseguir entrar para fazer as entrevistas apresentando essa carta, né? Uma carta do orientador, recomendando que você vá ao campo fazer a pesquisa e que aquele campo se abra, né? Se permita que você adentre e colete os dados. E aí é mais ou menos o que vai ser citado adiante, né? O que ele vai chamar de apresentação de credencial institucional. Hoje, sobretudo em casos de pesquisas em equipe, o coordenador costuma escrever uma carta introdutória em que todos os aspectos principais do estudo são mencionados. O papel é institucionalmente timbrado e, em adendo, é apresentado um termo de adesão para ser assinado pelo interlocutor. Então, aqui tem essa necessidade de apresentar os objetivos da pesquisa, esse documento timbrado, né? Então você vai solicitar ao seu orientador uma carta com o timbre da UFSB, dizendo que você está indo a campo, e em alguns casos há o cuidado de pedir que o entrevistado, né, assine um termo de adesão, autorizando o uso da pesquisa, o uso da entrevista, né, a coleta daqueles dados. Esse tipo de postura é muito comum em algumas áreas do conhecimento, que tem mais cuidado, mais exigências burocráticas, digamos assim, principalmente da pesquisa, né, como ele cita aqui, ele passou a ser muito utilizado a partir de uma portaria do Ministério da Saúde, que regula as pesquisas com seres humanos. Então essa questão do termo de adesão é importante, se você achar relevante, cabe utilizar, né, para que o entrevistado autorize o uso dos dados da entrevista, né? Por exemplo, a gravação, se você fizer uma entrevista gravando, é preciso que a pessoa autorize a gravação, né? Mesmo levando em conta todos esses cuidados, nada substitui a introdução feita por alguém de confiança de ambas as partes que possa fazer a mediação entre o pesquisador e os seus interlocutores, né? Então, nesse caso, o mediador, a liderança daquele local onde o pesquisado vive, e o seu orientador, né, ou o gestor da sua universidade, que vai apresentar você, né, garantindo ali que a confiança dada, né, de que vocês representam a instituição e que, portanto, aquele entrevistado pode sentir a vontade de te ouvir, de receber você na casa dele, entendeu? Bom, explicação dos motivos da pesquisa em linguagem de senso comum, em respeito aos que não necessariamente dominam os códigos das ciências sociais. Então tem que explicar os motivos da pesquisa, né, do que se trata, o que você pretende. Justificativa da escolha do entrevistado, né, buscando mostrar em que ponto e por que foi selecionado para essa conversa. Então você precisa dizer por que foi ele escolhido para ser entrevistado, né? Então isso precisa ser dito para o entrevistado, para inclusive ele saber da importância do papel dele na pesquisa. Garantia de anonimato e de sigilo sobre os dados, assegurando aos informantes que não se trata de uma entrevista de mídia, onde os nomes precisam ser ditos, e ao mesmo tempo mostrando que sua contribuição faz sentido para o conjunto do trabalho. Então é comum, quando a gente faz pesquisa, entrevista, que o entrevistado não seja identificado. Então, entrevistado número 1, entrevistado número 2. Isso depende um pouco do perfil da pesquisa. Quando se trata de pesquisa onde o pesquisador é um sujeito mesmo, né, no sentido efetivo da história,
e é preciso apresentar no texto de que a informação foi dada por esse sujeito central, então a identificação do entrevistado acaba sendo necessária, né? Então não tem como você simplesmente não citar que a entrevista foi feita com aquele sujeito que é central da pesquisa. Agora, quando se trata de entrevistas com um conjunto maior de pessoas para coletar informações sobre a realidade, não sobre a pessoa, é de bom tom garantir o anonimato, o sigilo dessa pessoa, né? Não precisa pôr o nome dela no resultado da entrevista, porque muitas vezes ela pode dar informações que possam expô-la a riscos, né? E que nesse sentido esse anonimato é importante. E ela saber que esse anonimato está garantido ajuda bastante aí na sua adesão à pesquisa. Conversa inicial. Aqui alguns pesquisadores denominam aquecimento, né? Visa quebrar o gelo, perceber se o possível entrevistado tem disponibilidade para dar informações e criar um clima o mais possível descontraído de conversa. No caso de estar combinado com a observação participante, a construção da identidade do pesquisador pelo grupo vai se forjando nas várias instâncias de convivência desde o início. Então é aquele quebrar o gelo, né? Você precisa chegar, conversar com ele antes de iniciar a entrevista em si. Isso vai fazer ali com que o desenvolvimento da entrevista funcione melhor, né? Apesar de todos os esforços e cuidados, sempre haverá dificuldades típicas das interações do trabalho de campo. Igualmente, os procedimentos enumerados não são nem normas rígidas, nem um preceituário a ser cumprido de forma seriada pelo pesquisador. São sugestões que podem ajudá-lo no processo de interação e no diálogo com os interlocutores. Então, óbvio, nem todas essas etapas precisam ser cumpridas, né? São observações que podem ser úteis, mas a depender do entrevistado, talvez não precise todos esses cuidados aí que são citados no texto. Em lugar dessa atitude, se constituir numa falha ou num risco comprometedor da objetividade, retomando, no caso da pesquisa qualitativa, ao contrário do que muitos podem pensar, é fundamental o envolvimento do entrevistado com o entrevistador. Em lugar dessa atitude, se constituir numa falha ou num risco comprometedor da objetividade, ela é condição de aprofundamento da investigação e da própria objetividade. Em geral, os melhores trabalhadores de campo são os mais simpáticos e que melhor se relacionam com os entrevistados. A inter-relação que contempla o afetivo, o existencial, o contexto do dia a dia, as experiências e a linguagem do senso comum no ato da entrevista é condição sine qua non do êxito da pesquisa qualitativa. Então essa postura, né, que inclusive supera um pouco o rebuscamento da linguagem acadêmica para se aproximar do entrevistado, é uma prática que ajuda na pesquisa, né, no êxito da pesquisa qualitativa. Então a afetividade, a inter-relação, entender o contexto do dia a dia, da pessoa, do espaço que você está inserido, tudo isso é parte fundamental da pesquisa, né, no ato da entrevista. Além da entrevista individual, uma técnica cada vez mais usada no trabalho de campo qualitativo é a dos grupos focais, que a gente comentou um pouco acima, né, que consistem em reuniões com um pequeno número de interlocutores, 6 a 12. Bom, isso é um número genérico, mas óbvio, né, se você pretende acompanhar e motivar um grupo focal, o número influencia, né? Então ele recomenda de 6 a 12, mas isso vai depender muito ali da dinâmica das pessoas que estão compondo o grupo focal. Continuando, a técnica exige a presença de um animador e de um relator. O primeiro tem o papel de focalizar o tema, promover a participação de todos, inibir os monopolizadores da palavra e aprofundar a discussão. Então geralmente é o próprio pesquisador, né? É você. Você tem que fazer o debate fluir, você tem que estimular a discussão. E inclusive estimular que todos falem, né, que não fique restrita apenas à opinião de um deles. Até porque se a ideia é gerar interação entre as opiniões, se um se destaca muito e monopoliza a palavra, ele vai acabar expondo mais a sua opinião, isso vai interferir na opinião dos outros. Então isso vai intervir na qualidade do que você busca coletar com o grupo focal. Continua citando Shrin Shao, 1987, assim resume o papel do animador. Ele tem que introduzir a discussão e mantê-la acesa, enfatizar para o grupo que não há respostas certas ou erradas, observar os participantes, encorajando a palavra de cada um, buscar as deixas para propor aprofundamento, saber, né, se meter ali no debate no momento certo para dar uma direção, propor aprofundar alguma coisa de acordo com a deixa que tiver surgido. Construir relações com os participantes para aprofundar individualmente respostas e comentários considerados relevantes para a pesquisa. Então isso vai fazer com que depois você, com alguns desses participantes, você possa aprofundar alguma informação que foi solta ali no grupo focal. Observar as comunicações não verbais, então gestos, né, o não dito, tudo isso é informação relevante, tá, durante o grupo focal.
Monitorar o ritmo do grupo visando a finalizar o debate no tempo previsto, né? Definir um tempo para que não se torne cansativo e não acabe tirando a qualidade do que você pensou para o grupo. Geralmente o tempo de duração de uma reunião não deve ultrapassar 1 hora e meia. Isso também é bastante genérico, né? Uma referência de tempo. O segundo papel é do relator, que além de auxiliar o coordenador nos aspectos organizacionais, deve estar atento para nada deixar de anotar sobre o processo criativo e interativo, registrando. A escolha dessa pessoa pelo coordenador é crucial para o êxito do trabalho, pois tanto o pesquisador quanto o relator deve focalizar o objetivo proposto. Então, assim, você é um pesquisador, você não vai ter ali um relator, né, te acompanhando, mas como é difícil você estar ao mesmo tempo movimentando a discussão, né, mediando, intervindo no debate, é importante que você tenha outra pessoa que esteja registrando tudo. Então esse relator aí pode ser um amigo seu que você peça para, enquanto o grupo focal está sendo feito, ir anotando tudo que é relevante, e ele obviamente precisa captar o objetivo da sua pesquisa para que ele consiga anotar o que é de fato relevante à sua pesquisa. Então o relator seria mais ou menos isso, né? É preciso reforçar o papel complementar dos grupos focais, além da sua importância específica. Junto com o uso das histórias de vida, das entrevistas abertas ou semi-estruturadas e da observação participante, o pesquisador constrói uma série de possibilidades de informações que lhe permitem levar em conta várias opiniões sobre o mesmo assunto e obter mais informações sobre a realidade. Os grupos focais têm ainda a qualidade de permitir a formação de consenso sobre determinados assuntos, ou de cristalizar opiniões díspares a partir de argumentações, ao contrário das entrevistas que costumam ocorrer de forma solitária. Então ela tem um potencial, né, de fazer com que determinadas opiniões divergentes possam se encontrar no grupo do focal e apontar um consenso que vai ajudar muito na sua interpretação, ou mesmo, né, cristalizar as posições divergentes e aí você conseguir perceber a argumentação que cada um deles faz da sua tese, da sua forma de ver o assunto. Devemos ressaltar também que em todas as formas de abordagem, nas entrevistas, nos grupos focais ou em outras, devem ser usados instrumentos adequados para registro das falas e debates, instrumentos esses que devem ter sido preparados na fase exploratória da pesquisa. O registro fidedigno e, se possível, ao pé da letra de entrevistas e outras modalidades de coleta de dados, cuja matéria-prima é a fala, torna-se crucial para uma boa compreensão da lógica interna do grupo ou da coletividade estudada. Dentre os instrumentos de garantia da fidedignidade, o mais usual é a gravação da conversa. Né? Você gravar a conversa ou filmar a conversa. Quando existe a possibilidade técnica e se observa a abertura do grupo pesquisado, podem ser usados outros recursos como as filmagens. Então, cabe pedir autorização para gravar a atividade, o grupo focal ou a própria entrevista, porque aquilo vai permitir que você tenha uma fonte mais detalhada do que foi dito, já que o registro ali escrito é difícil você conseguir gravar tudo, registrar tudo, né, ao pé da letra. E a gravação vai te permitir, inclusive, voltar lá para ver se o que você anotou bate com o que foi dito lá. Né? Fora que serve também como fonte de verificação posterior, né, essas gravações. Óbvio, de novo, destaco, é preciso da devida autorização, né? É o ato correto aí do ponto de vista formal. Não pode filmar uma entrevista sem que a pessoa autorize. É necessário ressaltar que qualquer tentativa de assegurar o registro em toda a sua integridade precisa do consentimento dos interlocutores, o que eu falava agora há pouco. Em geral, o pesquisador de campo não costuma ter dificuldades na apresentação desses instrumentos e na consecução da licença dos entrevistados para utilizá-los. Geralmente as pessoas não resistem, né? Não se opõem a que a gente faça a gravação. Ocorrem restrições ou oposições, no entanto, quando o tema da fala é espinhoso, controverso ou polêmico e coloca em risco a pessoa e sua reputação. Então, assim, se ela tem que falar sobre algo que possa ser usado contra ela, a gravação pode gerar uma situação complicada, ela pode resistir à gravação. Neste caso, o pesquisador deve anotar tudo com suas próprias palavras, tentando manter fidedignidade ao sentido conferido pelo interlocutor. É óbvio que tudo deve ser mantido no anonimato, pois um pesquisador social não é um repórter e não precisa identificar seu informante diretamente, sim partir de atributos gerais que designem seu lugar social. Bom, agora a gente parte para o item 3, que é sobre a observação participante, né? o nosso penúltimo item aqui do texto, que, portanto, é a outra metodologia de trabalho de campo que é muito usual e importante junto com a entrevista.
A observação participante pode ser considerada a parte essencial do trabalho de campo na pesquisa qualitativa. Sua importância é de tal ordem que alguns estudiosos consideram não apenas uma estratégia no conjunto da investigação das técnicas de pesquisa, mas como um método que, em si mesmo, permite a compreensão da realidade. Definimos a observação participante como um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. Então, é uma observação com uma finalidade, né, com um objetivo. Não é simplesmente olhar para algo, é olhar a partir de um determinado interesse científico. Né? O observador, no caso, fica em relação direta com seus interlocutores no espaço social da pesquisa. Por isso que é uma observação participante. Né? Não é aquela observação por trás da moita, não, é uma observação participante. Você fica ali em relação direta com os seus interlocutores. Né? Na medida do possível, participando da vida social deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e compreender o contexto da pesquisa. Por isso, o observador faz parte do contexto, sob sua observação, e sem dúvida modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como é modificado pessoalmente. Então, também há que se considerar que aquela realidade na qual você está observando, no momento que você se insere nela para se tornar um observador, você está interferindo nela. Então, a realidade também acaba sendo resultante da sua presença. Por isso que as conclusões que você vai apresentar precisa deixar claro que elas foram obtidas por meio dessa sua presença no lugar como observador participante. Portanto, se não fosse sob condições da sua presença, o resultado poderia ser outro, a dinâmica poderia ser outra. Né? A filosofia que fundamenta a observação participante é a necessidade que todo pesquisador social tem de relativizar o espaço social de onde provém, aprendendo a se colocar no lugar do outro. Então, assim, é uma questão de orientação, de ir para o campo, tentar abandonar um pouco as suas pré-noções, né? É preciso estar livre dessas pré-noções para se permitir se colocar no lugar do outro. Então, isso é uma orientação, ele vai chamar aqui de filosófica, né? É ter essa consciência de que você vai ao campo e você deve relativizar as suas pré-noções, as suas ideias originais, os seus valores, né? É preciso tentar se ver como alguém daquele lugar, portanto, se colocar no lugar do outro. Como já dissemos anteriormente, no trabalho qualitativo, a proximidade com os interlocutores, longe de ser um inconveniente, é uma virtude e uma necessidade. Então, na pesquisa qualitativa, a observação participante, né, essa proximidade é fundamental. O distanciamento acaba sendo prejudicial. Né? Mas a atividade de observação tem também um sentido prático. Ela permite ao pesquisador ficar mais livre de pré-julgamentos, uma vez que não torna necessariamente prisioneiro de um instrumento rígido de coleta de dados ou de hipóteses testadas antes, e não durante o processo de pesquisa. Na medida em que convive com o grupo, o observador pode retirar do seu roteiro questões que percebe serem relevantes do ponto de vista dos interlocutores. Né? Ou seja, você tem essa liberdade ali de alterar o próprio questionário, né, que você elaborou anteriormente, a lista de questões. Consegue também compreender aspectos que vão aflorando aos poucos, situação impossível para o pesquisador que trabalha com questionários fechados e antecipadamente padronizados. A observação participante ajuda, portanto, a vincular os fatos às suas representações e a desvendar as contradições entre as normas e regras e as práticas vividas cotidianamente pelo grupo ou instituição observadas. O principal instrumento de trabalho de observação é o chamado diário de campo, que nada mais é que um caderninho, uma caderneta, um arquivo eletrônico no qual escrevemos todas as informações que não fazem parte do material formal de entrevistas em suas várias modalidades. Então, é onde você está ali anotando as coisas que você está observando ali naquela realidade. Respondendo à pergunta frequente, as informações escritas no diário de campo devem ser utilizadas pelo pesquisador quando vai fazer a análise qualitativa. Então, seja aquilo que você registrou na entrevista, seja aquilo que você anotou no diário de campo por conta da sua observação participante, são essenciais para a análise qualitativa na sua pesquisa. O texto considerado pelos antropólogos como um clássico sobre trabalho de campo foi escrito em 1922 por Malinowski, que eu já havia comentado aqui, né, a propósito de sua inserção entre os nativos das Ilhas Trobriand, denominados Argonautas do Pacífico Sul. Né, um livro que foi publicado em 84, mas que é fruto, ou melhor, a fonte que é utilizada pela autora é de 1984, mas é fruto de um trabalho de campo, né, de um registro feito por ele em 1922.
A rica experiência transmitida e as bases metodológicas por ele lançadas continuam atuais e sua legitimidade permanece intocável até hoje. Malinowski, a partir de sua experiência, ressalta os passos da inserção na realidade empírica, a necessidade de ter bagagem científica, importância da observação participante, a utilização de técnicas de coleta, ordenação e apresentação do que denomina evidências. Principalmente Malinowski valoriza o processo de observação direta, distinguindo-o dos outros momentos do trabalho de campo, com os de depoimentos dos entrevistados e os de interpretações e inferências do pesquisador. Ele diz: toda a estrutura de uma sociedade encontra-se incorporada no mais evasivo de todos os materiais, o ser humano. Malinowski faz uma crítica radical às modalidades de pesquisa social que explicam a realidade social apenas apreendendo um nível dessa realidade, incorporando, captando, um nível dessa realidade por meio de surveys, que seria questionários. Comenta que esse tipo de ciência de lógica quantitativa percebe apenas o esqueleto da sociedade, mas não compreende a vida que pulsa, porque no caso dos surveys, o cientista está longe do lugar onde a vida acontece. Ele está dando um exemplo aqui de alguém que monta um questionário e arruma pessoas que vão lá aplicar o questionário, pegam os dados e interpretam. Ele não tem contato com o campo, com o objeto. Isso limita a sua interpretação dos dados coletados. É isso que o Malinowski está tentando destacar. Esse mesmo autor comenta que há uma série de fenômenos de grande importância que não podem ser registrados por meio de perguntas ou em documentos quantitativos, mas devem ser observados in loco, no local, na situação concreta em que acontece. Entre eles se inclui coisas como a rotina de um dia de trabalho, os detalhes do cuidado com o corpo, a maneira de comer e de preparar as refeições, o tom das conversas da vida social ao redor das casas ou em outros espaços, a existência de hostilidades, simpatias, antipatias entre as pessoas, a maneira sutil, mas inquestionável em que as vaidades e ambições pessoais se refletem nas reações emocionais dos indivíduos. Então, tudo isso é informação que você só vai conseguir captar se você estiver lá, no campo, e não à distância. Malinowski sugere um tipo de comportamento para o pesquisador que vai a campo, por meio do qual define a essência da antropologia. Ter uma atitude que consiste em desenvolver uma visão estereoscópica das atividades e ideias humanas através de conceitos inteligíveis a todos. Ou seja, cabe ao pesquisador ser um perscrutador insistente, que mentalmente se posiciona sempre entre as balizas dos conhecimentos teóricos e as informações de seus observados. Esse balanço entre a postura e outra é referido por Malinowski nas duas citações a seguir. O bom treinamento teórico e a familiaridade com os mais recentes resultados científicos não são equivalentes a estar carregado de ideias preconcebidas. Se o indivíduo inicia uma pesquisa com a determinação de provar certas hipóteses, se não é capaz de mudar constantemente seus pontos de vista e de rejeitá-los sem relutância, sob a pressão da evidência, é desnecessário dizer que seu trabalho será inútil. Então, aquilo que a gente já falou várias vezes na sala, é preciso abandonar o apego da hipótese, Ela é uma referência, mas se você estiver preso a ela, você não vai conseguir interpretar a realidade. E aí você vai acabar produzindo uma pesquisa inútil, porque só apenas foi feita para provar a sua hipótese e não necessariamente referendo o que a realidade apresenta. Quanto mais problemas o pesquisador trouxer para o campo, ou seja, quanto mais perguntas, quanto mais estiver habituado a conformar suas teorias aos fatos e a considerar os fatos na sua importância para a teoria, tanto melhor capacitado estará para o trabalho. As ideias preconcebidas são perniciosas em qualquer tarefa científica, mas os problemas antevistos constituem a principal qualidade de um pensador científico, e esses problemas são revelados pela primeira vez ao observador por seus estudos teóricos. Outro autor muito importante e que nos ajuda a pensar e teorizar o trabalho de campo é Alfred Schultz, um importante sociólogo americano que nos propõe algumas atitudes. Quais seriam elas? Colocar-nos no mundo dos entrevistados, buscando entender os princípios gerais que eles seguem na sua vida cotidiana para organizar suas experiências. Desvendar essa lógica, diz ele, é condição preliminar da pesquisa. B. Mantemos uma perspectiva dinâmica que nos faça levar em conta as relevâncias dos nossos interlocutores, tendo em mente as questões trazidas por eles sobre o assunto que estamos investigando. C. Abandonarmos na convivência qualquer postura pedante de cientista, entrando na cena social dos entrevistados como uma pessoa comum que partilha do seu cotidiano. Então, abandonar o pedantismo intelectual, coisa e tal.
Adotarmos no campo uma linguagem de senso comum, própria dos interlocutores que observamos. Então, tentar falar como eles falam. Isso vai ajudar aí na sua interação e, consequentemente, na sua pesquisa. A simplicidade por parte do pesquisador é fundamental para o êxito de sua observação, pois ele é menos olhado pela base lógica dos seus estudos e mais pela sua personalidade e seu comportamento. As pessoas que o introduzem no campo e seus interlocutores querem saber se ele é uma boa pessoa, se não vai fazer mal ao grupo, se não vai trair seus segredos, suas estratégias de resolver os problemas da vida. Há infindáveis situações de pesquisa, na verdade cada uma é diferente da outra, mas como norma geral, em todas elas a figura do pesquisador é construída com a sua colaboração apenas parcial, pois a imagem que projeta reverbera no grupo a partir das referências que este possui, dentro de seus padrões culturais específicos. Da mesma forma, a visão que o investigador constrói sobre o grupo, que é objeto do seu estudo, e com o qual interage, depende das pessoas com quem travar relações. Concluímos, pois, que a visão das duas partes será sempre incompleta e sempre imprecisa. Esta construção mútua do pesquisador e dos pesquisados, através da interação, é analisada por vários estudiosos que ressaltam sempre a necessidade de levá-la em conta como um dado da realidade. Se a entrada em campo tem a ver com os problemas de identificação, obtenção e sustentação de contatos, a saída é também um momento crucial. As relações interpessoais que desenvolvemos durante a pesquisa não se desfazem automaticamente com a conclusão das atividades previstas. Há um contrato informal de favores e de lealdade que não dá para ser rompido bruscamente, sob pena de haver uma forte decepção dos interlocutores. Como investigadores, trabalhamos com pessoas, logo com relações e com afeto. Aqui ele está destacando a importância de você não abandonar totalmente o campo, né? Você precisa manter essa empatia. Eu tenho destacado da necessidade de levar de volta o resultado da pesquisa, né? E não simplesmente ter uma postura utilitarista, foi lá, coletou os dados, depois abandonou, nunca mais teve contato. Então é importante entender que se tratam de pessoas e que afetos são desenvolvidos, sobretudo em pesquisas que são feitas ali por longos períodos. Não há receita para este momento, mas podemos formular algumas questões que nos ajudam a estarmos atentos, alertas e eticamente comprometidos. Em que pé ficam as relações posteriores ao trabalho de campo? Qual o compromisso do pesquisador com o grupo, no que concerne aos dados primários recolhidos, seu uso científico e as formas de retorno? Em resumo, a saída do campo envolve problemas éticos e de prática teórica. A relação intersubjetiva que criamos pode contribuir para a definição do tipo e do momento do corte necessário nas relações mais intensas e um plano de continuidade possível ou desejado. 4 e último item, consolidação do trabalho de campo. É bom que nos lembremos, mais uma vez, que no campo, assim como durante todas as etapas da pesquisa, tudo merece ser entendido como um fenômeno social, historicamente condicionado. O objeto investigado, as pessoas concretas, né, implicadas na atividade, o pesquisador e seu sistema de representações teórico-ideológicas, técnicas de pesquisa e todo o conjunto de relações interpessoais e de comunicação simbólica. Uma pesquisa não pode se restringir à utilização de instrumentos apurados de coleta de informação. Para além das informações acumuladas, o processo de trabalho de campo nos leva, frequentemente, à reformulação da hipótese ou mesmo do caminho da pesquisa. Eu já havia comentado em sala, né, de que o projeto e a estratégia metodológica definida não é uma camisa de força. A ida ao campo vai fazer com que a gente reformule a hipótese e mesmo a própria trajetória da pesquisa, né? E muitas vezes até o próprio problema a gente altera nesse caminho que a gente faz no trabalho de campo. Enquanto construímos dados colhidos e os articulamos a nossos pressupostos, exercitamos nossa capacidade de análise que nos acompanha em todas as fases. Outro ponto importante de ressaltar ao final é o que se refere à interação entre nós, pesquisadores, e nossos interlocutores. No processo investigativo, mesmo partindo de posições sociais diferentes e assimétricas, ambos buscamos a compreensão mútua que nos permita transcender ao senso comum. No entanto, o pesquisador nunca deve buscar ser reconhecido como igual. O próprio entrevistado espera dele uma diferenciação, uma delimitação do próprio espaço, embora sem pedantismos, segredos e mistérios, né? Então, óbvio, você quebra o pedantismo, você reduz as distâncias, mas você não se torna um igual. Você tem que delimitar que a sua função ali é o do pesquisador, né? Que entrevista, que interpreta e que carrega uma experiência, uma expertise para desenvolver aquela análise. A sua função social lhe pede uma colaboração específica que não é
e não pode ser a mera repetição do que observou e do que ouviu nas entrevistas. Né? Você é um intérprete da questão, então não é meramente transcrever o que você coletou. Né? Você tem que interpretar aquilo. Então o pesquisador, em qualquer hipótese, tem o ônus da compreensão contextualizada e da interpretação. A interpretação é a responsabilidade do pesquisador. Você não pode fugir dessa sua responsabilidade. Você não é um mero coletador de dados, você é um pesquisador no campo. Então você precisa ter essa capacidade de compreender ali o espaço e ao mesmo tempo de interpretar os dados coletados. Em resumo, o trabalho de campo é em si um momento relacional, específico e prático. Ele vai e volta, tendo como referência o mundo da vida, tendo em vista que a maioria das perguntas feitas em pesquisa social surgem desse universo, da política, da economia, das relações, do funcionamento das instituições, de determinados problemas atinentes a segmentos sociais, da cultura geral local e outros. No entanto, as perguntas que fazemos sempre nos remetem a algo desconhecido, ao que permanece oculto para nós, ao que nos é estranho na linguagem, na cultura, nas relações ou nas estruturas. O trabalho de campo é, portanto, uma porta de entrada para o novo, sem, contudo, apresentar-nos essa novidade claramente. São as perguntas que fazemos para a realidade, a partir da teoria que apresentamos e dos conceitos transformados em tópicos de pesquisa, que nos fornecerão a grade ou a perspectiva de observação e de compreensão. Por tudo isso, o trabalho de campo, além de ser uma etapa importantíssima da pesquisa, é o contraponto dialético da teoria social. Bom, aqui a gente encerra a leitura do texto e nesse finalzinho há um esforço da autora de pensar o significado do trabalho de campo. Né? É um aprendizado, é um momento ímpar da pesquisa, ele é quase que indispensável na pesquisa. E a própria teoria social, né, ela é constantemente verificada, testada, exatamente nesse contraponto com a realidade que se dá por meio do trabalho de campo. Então é um exercício transformador, óbvio, a gente tem um papel ali de sujeito, mas a gente sai dali também muito transformado e durante todo esse trajeto no campo, né, a produção do conhecimento ele acaba se dando de modo muito mais qualificado a partir daquilo que a gente acumulou por meio das leituras de todas as teorias anteriormente estabelecidas. Então eu quero finalizar destacando que o texto tem uma contribuição interessante para perceber o papel do trabalho de campo na produção de conhecimento científico. Então isso é interesse do nosso componente. Eu havia comentado que a esse componente não cabe apenas a tarefa de mostrar como se faz um projeto, mas destacar qual é o desafio da pesquisa, né? Como a gente se torna pesquisador, como que a gente produz conhecimento interdisciplinar em humanidades, e a etapa do trabalho de campo, que vocês vão desenvolver efetivamente posteriormente, quando já estiverem realizando a pesquisa com seu orientador, é parte fundamental. E entender o que ela significa agora ajuda, inclusive, na produção do projeto. Porque como no projeto eu vou ter que indicar que eu vou ter entrevistas a realizar, questionários a aplicar, observações a realizar, eu só posso fazer isso quando eu tenho clareza do papel do trabalho de campo. Porque como que eu vou indicar coisas se eu não sei o valor do trabalho de campo? E o texto nos ajuda a perceber qual é o valor do trabalho de campo. Como que ele é central para a produção de conhecimento. Então o meu projeto precisa prever essa etapa posterior, mas ele precisa prever a relevância dessa etapa. E quando ele prevê essa relevância, ele dá o devido valor ao item da metodologia. E aí aqui fica esse desafio, a gente avançar na direção de trabalhar a metodologia do projeto, percebendo aqui, né, a entrevista, a observação participante, o conceito de dados primários, dados secundários, uma série de questões que aparecem no texto e que vão estar lá no modelo de projeto que eu dispus no SIGA e que vocês vão trabalhar em cima dele. Então é a partir do entendimento desse texto, é por isso que a leitura dele é essencial, é por isso que dessa vez eu fiz essa opção de promover a leitura, né, exaustiva, até cansativa de todo o texto, interpretando ele, para que vocês percebam, por meio do texto, a relevância de um item destacado do projeto, que dá trabalho de elaborar, que é a metodologia, e todos os subitens relacionados à metodologia. Então a leitura desse texto ajuda a perceber o que é campo, o que é observação, o que é entrevista, o que é questionário, e, portanto, vai ajudar
a responder todas aquelas perguntas, né, que estão lá no projeto, no modelo de projeto que vocês vão ter que apresentar. Nas próximas aulas a gente continua avançando na produção do projeto, né, destacando aí outros itens, produzindo mais oficinas de itens do projeto, que em breve vocês vão passar a trabalhar na finalização do projeto. Na semana passada a gente trabalhou na produção do problema, do recorte, dos objetivos, e eu sei que muitos de vocês não conseguiram avançar muito naquele momento, não conseguiram dar a forma textual necessária, então fica, obviamente, a tarefa de qualificar esses itens, porque na próxima aula a gente vai avançar na produção de outros itens, da justificativa, da metodologia, que compõem o projeto e que precisam ser treinados ali na sala de aula, para que quando vocês efetivamente forem juntar todos esses trabalhos realizados nas aulas no modelo do projeto, vocês já tenham ali uma reflexão prévia antes de pôr tudo no projeto e dar ali uma lógica textual completa no projeto a ser apresentado. Então agradeço para quem teve paciência até aqui para ver o vídeo. Óbvio, o vídeo quebra alguma das qualidades da aula presencial, a possibilidade de interação, a possibilidade de pergunta, mas se você ver esse vídeo e tiver alguma dúvida e quiser escrever perguntando sobre algum item que eu falei no vídeo, é só escrever para o meu e-mail, sandro@ufsb.edu.br, e eu vou responder à luz do que foi dito no vídeo para esclarecer algum item que tenha ficado em dúvida. Então, encerro por aqui e até a nossa próxima aula semana que vem, que eu espero a greve tenha se finalizado com a vitória dos trabalhadores e o aumento salarial que eles merecem, para que a gente possa dar continuidade aí ao componente curricular.